Será que dá pra ser imortal ou viver pra sempre? Imagina você sendo imortal, não morre. Você pode ser levado por uma enchente, pegar febre amarela, tomar um tiro ou simplesmente morar no Rio de Janeiro, que aí você vai ter os três ao mesmo tempo. Rapá, perdeu. Passa a câmera, porra. Nada de vídeo no YouTube hoje. Peraí, velho, peraí, minha câmera, porra, minha câmera. Ai, foi nada não. Vamos continuar. Depois que eu comecei a assistir Altered Carbon, que é uma série que você pode trocar de corpo, como eu vou fazer agora, você pode se tornar imortal. E o anúncio que chegou o live action do ótimo Full Metal Alchemist. Acabou que eu fiquei pensando sobre o tema. E é realmente uma coisa interessante a se pensar. Até porque deve ser muito bom ser imortal, né? Não é muito bem assim não. Meu nome é Vitor Albuquerque, esse é o CDFs. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para assistir os próximos vídeos. Esmaga o botão de like que ajuda pra caramba a gente. E também deixe seu comentário se você gostaria de ser imortal. Será que é bom ser imortal? Deixa aqui nos comentários, ó. Escreve. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, imortalidade. E no final do vídeo eu ainda vou te ensinar a ser imortal. Antes de mais nada, é legal saber que imortalidade é um tema que foi muito tempo debatido na sociedade. Seja por filósofos, religião e, que nem a gente viu agora, filmes, séries e desenhos. Tudo começou lá com Sócrates, o filósofo grego que provavelmente você deve lembrar ele de alguma aula de filosofia. Ele falava que existia a imortalidade da alma. Algo muito parecido com o que a gente está acostumado hoje em dia, de que mesmo que o nosso corpo morra, tem uma parte nossa que é eterna, que seria a nossa alma. E quando o nosso corpo morre, a gente tem duas opções: ou ir para o céu, ou para o inferno. E não importa o lugar, lá a gente vive para sempre. Um pouquinho assustador, né, se a gente parar pra pensar. Mas o que o Sócrates dizia é que a alma ela continua sendo imortal, não importa onde. A gente não sabe se ele acreditava nesse conceito já de paraíso ou inferno. Existe uma história que um pouquinho antes de ele ser executado, ele estava tranquilo. Porque mesmo que o corpo dele fosse executado, ele acreditava fielmente que a sua alma, o que tornava humano, não poderia morrer nunca. O que, de certa forma, é verdade. Não no jeito de ir pro céu ou pro inferno, mas eu quero falar sobre isso no final do vídeo. Então, continua por aí porque a gente tem muita coisa para explicar ainda. Só que, além da imortalidade da alma, existe a imortalidade do corpo, coisa que é muito tratada nessas obras que a gente falou lá no início do vídeo, Altered Carbon e o Full Metal. A questão é que a morte é algo que sempre assustou o homem. A vida é um negócio meio frágil. Então, nesse meio todo, acabaram que surgiram formas de pensamento de como que a gente pode ser imortal, principalmente na ficção. Porque, biologicamente falando, o único jeito de a gente ser realmente imortal é se as nossas células elas continuassem se reproduzindo e se replicando, que nem as células troncos fazem. Só que qualquer célula do corpo humano, mesmo que ela se multiplique e ajude a gente a se regenerar, uma hora elas param de fazer isso. Os outros jeitos que a gente vê na ficção podem ser com a ajuda da tecnologia, que torna nossos corpos descartáveis, que nem é no Altered Carbon. A nossa memória e nossa consciência, elas passam por um pendrive, que a gente pode botar no corpo de qualquer um. Tem também a mutação celular, que muda o seu código genético, você pode virar o Deadpool ou o Wolverine. E tem ainda a mais assustadora de todas, que era algo muito comum na Idade Média, que os reis tentavam usar magias, receitas e até sacrifícios humanos para tentar serem imortais, pegar a energia de outras coisas para transformarem para eles. Que nem a gente vê no Full Metal Alchemist. Só que quando a gente compara essas obras, dá pra ver que a imortalidade ela não é tratada de uma maneira muito boa. Mas por que seria isso? Porque eu te garanto que ser imortal deve ser uma merda. Pode até parecer uma boa ideia no início, que aí você nunca morre e aí você tem tempo pra fazer tudo, desde estudar até assistir aquela série que tá atrasada no Netflix. Mas depois que você continua imortal e as pessoas do seu lado, elas envelhecem e morrem, e você vai ficando sozinho, e o tempo cada vez perde seu valor, a sua vida perde o sentido de urgência e os sentimentos perdem valor. Muito provavelmente, nessa desvalorização do tempo, sentimentos e do dinheiro, você viraria um sociopata, que nem nas obras que a gente está vendo. O segundo problema seria uma questão social, que é um pouquinho mais impactante. Muito provavelmente, a imortalidade ela ia aumentar a desigualdade social, que já é um problema bem sério no nosso mundo. Independente do meio, nem todo mundo poderia ser imortal.
Primeiro, porque seria um troço caro. E segundo, que não seria interessante a Terra ser superpovoada com todo mundo que nasce. Muito provavelmente, quem tá no poder político e financeiro conseguiria ser imortal e deixaria o resto da população morrendo normalmente. Então, com poucas pessoas tendo esse poder em mãos, a concentração de renda teria uma tendência cada vez maior de ficar concentrada neles. Até porque, se a pessoa já é dona de tudo, ou ela é rei de um país e ela é imortal, a chance de o poder ser passado para uma outra pessoa que pode mudar o cenário é muito pequena. Já pensou se político no Brasil fosse imortal? Tem alguns que parece que são, né? Here we go! A imortalidade, num ponto de vista social, ela seria uma mazela gigante para a população. Porque quem tá no poder ia fazer de tudo para se manter no poder. E para esses imortais saírem do poder, teria que ter uma revolução. E muito provavelmente, os revolucionários, quando chegassem ao poder, iam querer ser imortais também. Então ia ficar um ciclo que nunca ia se resolver. E só se ferra a população que não tem acesso a isso. Cara, então dá pra ver que a imortalidade ia ser uma bosta. Pra quem é imortal e pra quem não é imortal. Mas quando que a imortalidade é boa? Que nem eu falei lá no início do vídeo. A gente volta para a ideia do Sócrates. A realidade é que para a gente viver bem, a gente precisa ter um ciclo de vida. Que a gente tenha um final, que é a morte. Porque só se a gente morrer que a gente vai querer viver a vida intensamente. E só fazendo isso que a gente realmente pode se tornar um imortal. Mas como assim? Você já deve ter visto esse termo quando a gente fala dos grandes escritores brasileiros. Os imortais da literatura. Como Machado de Assis, por exemplo. Foram pessoas que, pelo seu exímio trabalho, pela contribuição que elas deram para a sociedade, para a área que elas atuavam, mesmo depois de morrerem, elas se tornaram imortais. Porque, ainda que o corpo delas não esteja mais entre a gente, todo o trabalho que elas tiveram, todas as ideias, todos os pensamentos, ainda estão muito presentes na cabeça de cada um de nós. Isso é uma forma de imortalidade. A alma de cada uma dessas pessoas ainda é imortal nas nossas cabeças. Lembra daquela história do Sócrates? Muito provavelmente, ele morreu tranquilo. Ele sabia que todo o seu trabalho ia ter a influência e a importância que tem até hoje. Bem mais importantes do que uma mera vida eterna. Então, da próxima vez que você pensar em ser imortal, pensa nisso. Lembra que a imortalidade que vale a pena é ter o seu trabalho, o seu reconhecimento marcado para o mundo e na história. Só assim a imortalidade vale a pena. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do CDFs. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, porque é um tema bem legal e a gente troca ideia nos comentários, a gente sempre responde, a gente tem tempo. A gente tem tempo para responder comentário lá, a gente deixa like em todo mundo. Então tem sim, Vitor, tem sim. A produção tá falando que não tem, mas tem sim. Então, esse foi o CDFs. Até a próxima. A gente tenta fazer vídeo toda semana. E é isso aí. Valeu, gulizada. Gulizada? Nossa. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.